apóstolos e profetas, e este é o vídeo que nós vamos gravar sobre o arrebatamento da igreja. Aquilo que consta em primeira carta aos Tessalonicenses, e vamos então ler alguns versículos dentro dessa carta. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10 começam dizendo assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, a importância daquele que se converte a Deus, daquele que deixa os ídolos, as imagens, e vai servir o Deus vivo, como nós estamos fazendo, o que vai acontecer com ele? Ele vai esperar do céu seu Filho. E, de fato, é o que nós temos que estar preparados, como vamos estudar aqui hoje. E quando Jesus vem dos céus, ele nos livra da ira vindoura. E isso nós vimos bem claro na segunda carta aos Tessalonicenses, e hoje nós damos sequência na primeira carta. Então nós vamos ver agora no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então a palavra nos exorta a sermos irrepreensíveis em santidade. Também diz lá em Hebreus que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não existe um meio termo, um meio caminho, não existe um purgatório que vai melhorar a pessoa para poder chegar em Deus. Ou ele vai ser santificado, irrepreensível nesta vida, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou então ele estará perdido para todo sempre. E agora vamos dar a sequência no capítulo 4, no versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, o apelo da palavra é para que nós sejamos santificados. Nós temos que ser santificados para ver a glória de Deus, abster-nos da imoralidade sexual que está à nossa volta, por todos os meios, o diabo tentando nos fazer pecar e cair. Então, vamos agora ao próximo versículo, que é o versículo 8, do mesmo capítulo 4, que diz assim, versículo 7 já, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Uma coisa é certa, sem o Espírito Santo nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos fazer. Então, sem o Espírito Santo não conseguimos santidade, não conseguimos vencer o pecado, mas para isso ele nos dá o Espírito Santo, para justamente conseguirmos vencer o pecado. Agora vamos para o 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, entrando propriamente dito nas questões do arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então a Bíblia diz que nós fomos chamados na esperança, ou seja, para esperarmos dos céus Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura. Então nós fomos salvos na esperança. Daí no versículo 14 ainda, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então vamos meditar aqui. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Então, também vamos crer que Deus trará, mediante Jesus, aqueles que nele dormiram. Nós vamos ver ali na sequência que quando Jesus vem, a primeira vinda, a primeira manifestação dele vai ser para a igreja, o arrebatamento da igreja. Preste bem atenção até o fim dessa mensagem, que você vai ver que é a palavra de Deus que diz isso, não o homem. Agora no versículo 15 a 18, vamos ler. Versículos 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Já vou continuar a leitura, só comentar aqui. Veja que Paulo, os apóstolos, eles não tinham a mínima noção de quando Jesus vem. Tanto é que eles estavam preparados para que Jesus pudesse vir nos dias deles. Isso dava uma certa confusão até entre os irmãos, como no último vídeo que falamos, que eles esperavam, que imaginavam que o dia do Senhor tivesse chegado e que já estava Jesus voltando. Mas aqui diz, não é assim. Nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo aventava a possibilidade de até ele mesmo e os tessalonicenses que ali estavam verem Jesus chegando e serem arrebatados. A manifestação da apostasia, que tudo parecia já estar acontecendo. Continuando, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, vou comentar. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, nós vemos que quando Jesus vier, primeiro, naquele momento, ressuscitam os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam santificados, aqueles que esperavam a vinda de Jesus, aqueles que foram, de alguma forma, como diz a Bíblia, achados dignos de alcançar o reino vindouro. Então, aqui, certamente não precederemos os que dormem. E aqui, versículo 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então, quem dá ordem? Quem dá ordem é Jesus. Jesus vai dar ordem e os anjos descem juntamente com ele. Vimos isso no vídeo anterior. Ao ressoar da trombeta de Deus. Na verdade, já vimos também que é a primeira trombeta de Deus que ressoa. Não é a última, porque aqui é a última série de trombetas que vai começar a soar. Ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus se revelar dos céus, os mortos ressuscitarão. E aqui no versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Veja aqui, quando lá em Lucas e Mateus fala sobre a vinda de Jesus, quando ele chegará no fim da grande tribulação para resgatar, para salvar Israel na guerra do Armagedon, ali toda a linguagem para que você esteja em pé na presença de Deus. Porque você vai ali, o povo vai receber Jesus na terra, ele virá na terra com toda a sua glória. E aqui não, aqui diz, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Isso aqui é a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, e diz aqui, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então a Bíblia comenta aqui, no começo, começo, não é antes, mas é no começo, após o princípio das dores, quando vem o dia da ira, quando chega o dia da ira, o dia do Senhor propriamente dito. Aqui acontece o quê? Estaremos com o Senhor para sempre. O que acontece lá no céu com a igreja subindo? Acontece as bodas do Cordeiro, acontece que estaremos para sempre com o Senhor, e também em Apocalipse 19, diz lá que nós viremos, a igreja virá com Jesus
naquela imagem que diz lá que aparece um cavalo branco e aquele que nele vem montado, e sobre ele está escrito o Verbo de Deus, que ele vai pelejar com justiça e seguem-no os exércitos dos céus. Isso é a igreja. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse arrebatamento, para a igreja, acabou as perturbações. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, aqueles que estiverem na terra, inclusive Israel, que não se converteu, ele estará na terra para o princípio das dores, e não só o princípio das dores, para o tempo da angústia de Jacó, que é a verdadeira grande tribulação. Versículo 18 ainda. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essas palavras são consoladoras. Para quem? Para quem creu, para quem está com Jesus, para quem está se esforçando para se santificar em Jesus, para quem está lutando contra o pecado. E você sabe se você está lutando contra o pecado ou se você está confiando numa religião, se você está confiando em dogmas, se você está confiando em sacramentos, se você está confiando em ações do homem, ou se você está realmente esperando Jesus vir do céu. E ainda agora, vamos um pouquinho no capítulo 5, versículo 1 e 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Comentando capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, Paulo está repetidamente falando sobre os tempos e as épocas que Jesus disse para os discípulos, quanto aos tempos e as épocas, sabeis que esse tempo está reservado para a exclusiva autoridade de Deus. Então, ninguém vai, nem Jesus nem falou, nem nós podemos falar, ninguém sabe quando se cumprirá cada coisa. Mas precisamos estar apercebidos, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, isso aqui refere-se a quando termina o período do princípio das dores, e isso acontece no sexto selo, que está lá em Apocalipse 6, 12. Lá o Senhor vem como ladrão à noite, pois diz aqui no versículo 3, quando disserem paz e segurança, os homens vão dizer paz e segurança. Por quê? Porque o princípio das dores aconteceu, estará acontecendo, mas o princípio das dores são problemas da terra, são problemas das guerras, são problemas das fomes, são problemas das epidemias, são os problemas das pragas que estarão acontecendo, tudo pela ação do próprio homem. Mas, quando chegar o sexto selo, você vai ver que as coisas vêm de cima para baixo, as coisas vêm do céu. Lá os homens clamarão: chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Então, só que um pouquinho antes disso, haverá os acordos, as alianças do anticristo, do homem da iniquidade, daquele que estará regendo o mundo, o governante mundial, ele está lá trazendo uma paz na terra, uma falsa paz, mas é um período de paz que os homens, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. A igreja, nesse momento, você vai ver, ainda vamos entrar nesse assunto de Atos 2, Joel 2 e Apocalipse 6, que ali acontecerá a chegada exatamente do dia do Senhor, e a igreja sobe. 2 Tessalonicenses 1, já vimos um pouco. A igreja sobe, a igreja será recebida. Esse é o arrebatamento que nós estamos vendo aqui em 1 Tessalonicenses 1. Para aquele que estiver santificado, é obrigatoriamente isso, santificado no Senhor. De nenhum modo escaparão. Versículo 4. Mas vocês, irmãos,
não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Virá como ladrão. Você pode ver, ó, esse dia virá sobre todo o mundo, sobre a igreja e sobre o mundo. Mas a igreja estará preparada. Esse dia não nos surpreenderá, porque nós estaremos preparados e seremos arrebatados com Jesus, junto com aqueles que ressuscitarem. Essa é a ressurreição. Essa é a primeira ressurreição que a Bíblia fala lá em Apocalipse, em algumas ocasiões, especialmente Apocalipse 20. Então, nós vamos aqui encerrar esse vídeo e você está convidado para curtir, para compartilhar e para esperar o próximo vídeo, que é o vídeo de número 7. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.